Inscreva-se no canal. O Senhor está cuidando de mim. Quem crê que Jesus está cuidando, bate palma para Jesus. Bate palma para Jesus, porque é a honra, a glória, o louvor, é tudo para Ele. Meus irmãos, tomem um assento de vocês. O desejo é de continuar louvando aqui. Grupo de louvor, uma bênção de Jesus. É o meu grupo de louvor favorito, né? Esse é o ágape, esse aqui tá no coração. Aleluia. Vocês não vão abandonar o pastor. Sabe que vai abrir novas congregações, mas vocês nunca sairão da sede. Nunca, não adianta nem vir que vão arrumar briga com o pastor. Gente, uma luta, né, pastora Lídia? Para montar um grupo de louvor, vai abrir uma nova congregação, vou levar. Não. Quando o pastor Renilson for abrir uma nova congregação, Lucas, fala, pai, vai com Deus. Eu estou na sede do lado do pastorzão, dependendo do cachê, da proposta, quanto que ele vai pagar por mês aqui, para a gente liberar os músicos. Estamos investindo aqui para amanhã levar embora. Mas aqui é fonte, quanto mais sai, mais Deus vai mandar. Quem crê nisso? E a gente aqui não cria os pássaros para deixar na gaiola não, querido. Aqui é pássaro para voar. Vão e façam uma grande obra para Jesus, amém? O coração vai doer, né? Mas depois nada que um churrasco com picanha. Meus irmãos, hoje eu quero... Tem alguma coisa que está aqui, não sei se algum instrumento precisa desligar. Ou é o ventilador? É o que era? Era o baixo? Esse baixo é forte, aqui é... Gente, eu quero ler um texto com você, primeiro livro da Bíblia. Eu quero ler os primeiros versículos. Hoje nós ficaremos e abordaremos o livro do Gênesis. Eu acredito que você deveria ter trago um papel e caneta. É muita informação que eu vou dar. Eu não trouxe. Quem perdeu foi você. Está na live, assiste de novo, marca, anota. Quando eu vinha para os cultos de ensino, eu sempre trazia papel e caneta, Bíblia. Minha Bíblia é toda riscada, porque às vezes a gente esquece, essa máquina humana acaba esquecendo, mas está tudo anotado. Os versículos que me chamam a atenção, eu anoto, né? Quando eu comecei na fé, eu era uma pessoa totalmente assim, irmãos. Não tinha como hoje eu ser um pastor e muito menos um professor. Então, eu atribuo a Deus toda esta grande transformação que aconteceu na minha vida. O Espírito de Deus acabou transformando. E eu estou em constante evolução. Melhorando tanto a minha maneira de falar, a maneira de pastorear, a maneira de escrever, a maneira de lidar, a maneira de resolver os problemas. A nossa vida é um estágio, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Prova disso que hoje estou aqui dando esse estudo com uma paz tão gostosa no coração, sabe? Ontem eu estava assistindo com meu filho o jogo, né? E os meus filhos tudo mexendo as pernas, assim, Lídia. Os dois, assim, com as pernas mexendo, e eu tranquilo. Eu falei, meu Deus, não era por isso, não. Eu falei, eles com comportamento de ansiedade, e o pai na tranquilidade. Eu falei, meu Deus, olha como eu estava. Eu estou evoluindo, irmãos. Estou melhorando. Olha para o teu irmão e fala, você acha que seu pastor é ansioso? Você não conheceu ele no pico da ansiedade, não. Até a Sueli, irmão, está ansiosa ultimamente. Né, meu amor? Tá não, né? Eu convivo com você. Gente, lê o livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Curve tua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, aqui nós estamos. Falaremos, ó Deus, iniciando nessa quarta-feira, um estudo panorâmico, ó Deus, não exaustivo, do livro da Bíblia. Hoje começaremos por Bereshit, por Gênesis, que nada mais é do que origem. Esteja conosco, nos ilumine aqui hoje de forma especial e que possamos dar aqui algumas diretrizes à tua congregação. Pai, obrigado e eu te louvo por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor? Quem pode aplaudir ao Senhor? A gente vai logo mais, já vamos deixar aí para a próxima meta para a sonoplastia, para a gente colocar um microfone ali no próximo do globo da igreja, para a gente pegar o som da congregação.
Irmãos, eu queria perguntar para vocês, por que existe o livro de Gênesis? Quem pode levantar a mão e falar? Qual o objetivo do livro de Gênesis? Por que ele está na Bíblia? Dentro da sua visão. Eu não estou dizendo aqui que sua visão está certa, às vezes sua visão pode estar errada, mas eu queria entender a congregação para poder depois explicar aqui. Por que o livro de Gênesis? Começo de... Olha aí, um já começou bem. Aí os demais não vão falar mais nada, né? Falou, nossa, bem que ela... Mais alguém aí que quer arriscar? Por que o livro de Gênesis? Vocês acham que esses livros que estão na Bíblia estão em ordem cronológica? Sim ou não? Então, diga comigo, os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. Existem algumas dificuldades, Anderson, quando a gente olha para a Bíblia. Há um grande distanciamento, evangelista Bruno. Eu poderia falar dos inúmeros, mas existe um distanciamento chamado linguístico. O distanciamento linguístico, as línguas da Bíblia, Lucilene, tanto o hebraico, que é no Antigo Testamento, e o grego no Novo, ninguém fala mais. Não há mais aquele... Não é uma língua falada. Quem está conseguindo compreender? Então há um grande distanciamento desta língua. Hoje a gente aprende ela com a finalidade, o grego bíblico, que é o koiné, não é o grego de hoje, que é o grego clássico. Existe um distanciamento. Então, ao ponto que a língua hebraica é uma língua consonantal. Diga comigo, língua consonantal. O que seria uma língua consonantal? Só tem consoante, não tem vogal. Você consegue ler alguma coisa sem vogal? O nome de Deus é Yud, Re, Vav, Re. Esse é o nome de Deus em hebraico. Y, H, W, H. Yud, Re, Vav, Re, que é o tetagrama. Então, ou seja, eu não vou entrar nesse mérito, só quero provar para os irmãos que há um distanciamento, diga comigo, linguístico. E existe também um distanciamento cultural. A cultura judia é uma cultura totalmente diferente da cultura ocidental. Porque a cultura aqui é uma cultura oriental, está no Oriente. Há um grande distanciamento. Então Jesus era um homem, presta atenção, Jesus era um homem muito sábio nas suas palavras. Quando Jesus estava conversando com agricultores, o vocabulário dele era o quê? Falava da forma para eles entender. Quando eles estavam conversando com os mestres da lei, Jesus citava o Antigo Testamento. Então Jesus sabia transitar. Então há um grande distanciamento. Mas a gente vai começar por esse livro, que tem alguns objetivos, tá? A gente começando pelo livro de Gênesis, 3 coisas que eu quero destacar nesse livro. De início, é o livro do quê? O livro do quê? É o início de todas as... O início de todas as coisas. Olha que coisa interessante, a palavra Gênesis significa origem. Se você quiser anotar, você pode. E no hebraico significa Bereshit, no início, que é as primeiras palavras. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Então, a palavra hebraica é Bereshit, é início. Mas por que início? Alguém pode me dizer por que início? Por que origem? E o medo dos irmãos falar, né? Eu vou mostrar para vocês, deixa a sua Bíblia aberta, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui para você. Os assuntos que eu vou abordar aqui hoje, eu não vou entrar na história de Abraão e falar da vida de Abraão hoje, não vou. Eu vou só falar como Abraão é importante, é só isso. Eu vou dar os pontos de ligação, para que quando você lê o texto, você fala, agora entendi. Tá? Porque quem começou a ler a Bíblia por o Evangelho de João? Quem começou a ler a Bíblia pelo Evangelho de João? Tem alguém aqui? Temos um aqui que começou pelo Evangelho de João. Quem começou a ler a Bíblia por Novo Testamento? Pastor, comecei pelo Novo Testamento. Algumas pessoas. Quem começou a Bíblia por Gênesis mesmo? Comecei lá no início. Gente, o correto mesmo é começar por Gênesis. Se você chega em Mateus, você não vai entender todo o desdobramento da história. Então vamos lá. Livro das origens. Mas aí a gente pergunta, quais princípios tem ali? Origem do quê?
Então a primeira coisa que tem ali, diga comigo, origem, o início, no caso, da criação. E a criação de quem? Do mundo. E a criação do quê? Então o início do homem, é por isso, gente, que nós não podemos falar que viemos do macaco. Posso até parecer com ele. Mas nós não viemos de quem? Do macaco. Qual é o ruim, irmã Fátima? É crente acreditando nessa teoria da evolução. Na teoria da evolução das espécies. Não. O crente, a regra de fé dele é o quê? É a palavra. Quem foi a primeira pessoa criada como ser humano? Quem foi? Quem foi? Tem gente que não crê que foi Adão. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, foi Adão. Adão foi o primeiro homem. Olha o argumento de Paulo, eu acredito que deva estar lá. Atos capítulo 17. Você tem que ser bom de Bíblia agora, irmão. A gente vai abrir muita Bíblia. E o tempo vai muito rápido. Atos capítulo 17. Versos de número 24, 17 e 24 do livro do Gênesis. Você que nos acompanha aí, se quiser compartilhar, compartilha para que mais pessoas, já tem 9 compartilhamentos, comenta aí, marca alguém, 11 pessoas assistindo a live, Deus abençoe. 17 e 24 diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Versos 26. E de um só, de um quê? Fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face. Olha aqui. Então, de Adão, ele fez... Então, você é descendente de Adão. Tá? Então, o livro do Gênesis é o livro do início, a origem de todas as coisas. Alguém cita alguma coisa aqui que você... Pastor, de onde veio isso? Você não vai perguntar do celular, né, irmão? Quem pode citar alguma coisa aí que... Pastor, será que está lá no livro de Gênesis? Quem pode citar? Aqui já tem muita coisa. Enquanto você fica pensando, vamos caminhar. Origem da criação, origem do mundo e origem do homem. E isso, Gênesis, capítulo de número 1. Você parou para analisar que o pastor não vai ficar entrando aqui no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Deus criou o sol, Deus criou a lua. Não, eu estou abrangendo tudo. Porque não dá para falar do livro de Gênesis aqui hoje, como fala, de forma exaustiva. Não dá, pastora, não tem como. Isso aqui é só uma forma panorâmica, que você só tem que anotar. Do capítulo 1, a gente vai chegar lá no capítulo 1, mas eu quero mostrar os princípios. Origem do homem. A gente já está no capítulo de número 2. O homem foi criado do capítulo 1, 26 de Gênesis. E no capítulo 2 mostra todo esse desenvolvimento, a criação do homem, a criação da mulher. Está tudo lá. Capítulo de número 3. Aí, olha que também tem lá, diga comigo, origem do pecado. O pecado começou com quem? Não foi através de Adão? Então ele está querendo mostrar o início de pecado, aonde aconteceu. Hoje, pessoal, tem por aí pastores, teólogos que não creem mais que Adão existiu, Isaac. Não crê. Não crê que Adão existiu. Acredito que é um mito. Se Adão é um mito, eu vim de quem? E de onde veio o pecado? Não tem pecado. Você conseguiu entender a implicação que o é? Então, é o livro do início, mostra os princípios de todas as coisas. Eu mostrei aqui a origem do pecado. A origem do pecado está no capítulo 3. E também tem a origem da poligamia. Abre no capítulo 4. 4, versos de número 19. Quem pode ler para nós? Quantas mulheres ele tem aqui?
Duas. Então diga comigo, não é mais a monogamia, é a poligamia. Porque o pecado entrou, Rafael, e entrou, em consequência do pecado, já entrou a poligamia. Aí, eu mostrei a poligamia, mas também tem a origem das cidades, capítulo de número 4, versos de número 15. Diz o texto, o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade. As cidades vão começar no livro do quê? No livro de Gênesis. Aí eu coloquei aqui, origem do comércio. Quando começou o comércio? Em Gênesis. Cadê os músicos? Instrumentos musicais. Em Gênesis. Está tudo no livro de Gênesis. Vamos ver no texto? Continuando. Capítulo 4, versos de número 20. Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas. E tem o quê? O que é o pai? É o que dá origem. Este é o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Origem dos instrumentos musicais. Versos 22. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. Diga comigo, metalúrgica. Indústria. Não nesse molde que você tem aqui. Não estou falando da revolução industrial, das máquinas. Não é nesse sentido. Isso é um anacronismo. O que eu quero dizer é que está começando a surgir a manufatura, estão trabalhando com ferro, com cobre. Aonde? Livro de Gênesis, irmãos. De Adão até hoje, nós temos 6.000 anos. Quantos mil anos? 6.000 anos. Só a narrativa do livro de Gênesis dá 2.369 anos. Só de Gênesis, de Adão a José. 2.369 anos. É muita coisa? Tem muita coisa, tem muito. Irmão, é um livro fantástico. Vamos caminhar. Hoje nós temos inúmeras nações, sim ou não? Mas como que essas pessoas hoje existe o inglês, chinês, mandarim, você tem o espanhol, você tem o castelhano, o alemão. Os irmãos querendo me comprometer, não, vou falar Paraguai, não. Mas os filhos de Adão, não falava todo mundo a mesma língua? Sim ou não? Vamos ver, logo mais, as origens das nações. Quer ver, Gênesis, aí eu vou adiantar muito, né? Eu vou devagar, calma. Porque aqui eu já acabo, aqui eu tenho a origem das nações, origem do povo semita e a origem de Israel. Deixa eu dar um conselho para você. Quem aprender a história de Israel, acabou, ele tem a Bíblia de capa a capa. Eu não estou falando que você vai saber todas as histórias da Bíblia. Porque às vezes o cara procura um texto lá em 2 Crônicas. Pastor, você conhece esse homem aqui? Falei, irmão, calma aí também, né? Calma. Eu posso lá procurar. Mas a gente consegue, no mínimo, o evangelista Bruna, ter uma noção da Bíblia. É isso que a gente precisa, de olhar para o texto e saber aonde está. Quando eu cheguei na Bíblia, às vezes fala assim, abre em Filemão. Tem gente lá em Gênesis, procurando em Gênesis. Não, estou falando de crente antigo. Pastor, não tem pastor na Bíblia, o Filemão. Gente, abre Sofonias. Sofonias? Está na Bíblia? Tem na Bíblia Sofonias. Quem foi Sofonias? Olha para o teu irmão perguntando, quem foi Sofonias? Ele não sabe. Não vou falar todo mundo. Ah, pastor, ele foi um profeta, tá bom, ele profetizou no norte ou no sul? Aí alguém vai falar, o que é norte, o que é sul, pastor? Aí é conversa para outro dia, hoje não dá. É o livro dos inícios, olha para o teu irmão falar, é o livro
no início de tudo. Eu posso mostrar um problema para você? Sabe quem escreveu o livro? Quem sabe me dizer quem escreveu o livro? Como Moisés pode escrever a origem do mundo se nem ele não tinha nascido naquela época? Não tinha escrita. A escrita, ela vai surgir depois. Esse negócio de escrita foi construído pelos fenícios. Irmão, eu fico aqui, eu viajo, que eu já lembro da aula a matéria da bibliologia, eu fico aqui já pensando, querendo dar aula na teologia já. Mas a escrita vai surgir depois. Você sabe que, olha para o teu irmão e fala assim, a fofoca é do início do mundo. O mundo começou na fofoca. Eu li uns salmos hoje de propósito, vamos lá, Salmo 78. Li de propósito. Porque não tem escrita, como eu me comunico com o irmão? Contando história. Então é a fofoca, aquele negócio de contar um para o outro, que contou para o outro, que contou para o outro. Ah, pastor, mas como chegou até nós essa fofoca? Lembra que o Espírito Santo passou um pente fino. Tirou o que não, né? Tipo, tirou 70%, só deixou 30%. Salmo 78. A escrita mesmo começou com as tabuinhas de argila, tem todo um... Eu não vou entrar nessa área aqui hoje, tá? Salmo 78 diz assim, ó. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proparei enigmas da antiguidade, os quais temos o quê? Ouvido e sabido. E nossos pais nos têm contado. Quem contou para eles? Os pais contou. Sabe quando o pai chega e fala, filho, te contar uma história. Quando eu era pequeno, quem lembra da história que o pai contou? Aquelas historinhas que, sabe, que é Curupira que anda com o pé torto assim, que o pai contava e tinha que colocar fumo com a camiseta aos avessos. Meu pai contava direto essa história e eu acreditava. Eu falava, meu pai é potência, né? Mas são histórias que ficam. E aqui o texto está dizendo, nossos pais nos contaram e nós temos... Mas o que eu faço? Eu também conto, versos de número 4. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força, as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizesse a conhecer a quem? Aos filhos. Então, passava de pai para filho, e ia contando de geração a geração, e chegou em Moisés. Agora uma grande pergunta, interessante. Mas no dilúvio não morreu todo mundo, no dilúvio? Hã? Quem foi o pai de Noé? Eu estava dando uma estudada aqui, depois você vai dar uma procurada. Quando Noé estava construindo a arca, Matusalém estava vivo. Quem foi Matusalém? Você falou assim, meu pastor Renato. Matusalém foi o homem mais velho da Bíblia. Vamos lá, livro de Gênesis. Deixa eu passar. Ó, livro de Gênesis, capítulo de número... É o 5, né? Deixa eu ver se é o 5. É o 5. 5:27, olha o que diz o texto. Ó, e foram todos os dias de Metusalém 969 anos e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé. Porque Matusalém gerou a quem? Lameque. Lameque é o pai de quem? De Noé. Então, o bisavô de Noé é quem? Matusalém. Então, o Matusalém é o que viveu mais tempo, que aprendeu todas as histórias e contou para Lameque, que é o pai de Noé, e Noé ouviu a história e contou para quem? Para os filhos. Qual o nome dos filhos de Noé? Sem, Cã
e Javé. Sabe por quê, pessoal? Às vezes vocês ficam com essa cara de delegado, com medo, preocupado. Quando eu falo para vocês, pega a Bíblia e vai ler. Vai ler a Bíblia. Pega a Bíblia, vai ler. Pastor, dá sono, pastor. Mas o Facebook não dá sono. Instagram não dá sono. O WhatsApp não dá sono. Por isso que o cristão, ele tem que sair desse culto hoje dizendo, cara, eu tenho que pegar mais firme com Jesus. Eu tenho que aprender mais a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos caminhando. Na linha de raciocínio. História primitiva da raça humana. Aqui a gente já elimina 6 capítulos. Por que 6 capítulos? É o livro da origem, não? Então, no início, você tem a narrativa da criação do mundo. Depois você tem a narrativa da criação do homem. Depois você vai ver esse homem caindo, que é a entrada do pecado no mundo, capítulo 3. O avanço do pecado do capítulo 4 ao capítulo de número 6. Eu quero ler com vocês, capítulo 6, versos 1. Abra lá. Gênesis capítulo 1. Quem pode ler para a gente? Lê para nós o versos de número 5, por favor. Verso 5, era o 5. Então até o capítulo 6, quais as narrativas que a gente tem? Narrativa da criação do mundo, está todo mundo comigo? Narrativa da criação do mundo, eu não estou entrando nos detalhes, aí você vai ler, né? Narrativa da criação do mundo, eu tenho a narrativa do surgimento do homem, aí você tem Eva também, e aí tem a narrativa do pecado, entrou o pecado. Esse pecado é tão mau que o irmão leu o capítulo de número 5 aqui, capítulo 6, verso 5. E viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continua. Então, lembra que Adão tem Eva e eles coabitaram. Vai nascendo filhos, irmão, não tem televisão não. A ordem de Deus é crescer e multiplicar. Eles precisavam povoar a terra. Nesse inteirinho de tempo, evangelista Ângelo, essa proliferação, olha aqui uma coisa interessante, Quem foi o primeiro que matou o irmão na Bíblia? Como é o nome dele? Diga comigo, Caim. Você acha que o Caim é uma pessoa boa? Sim ou não? O filho que Caim vai gerar é uma pessoa boa? Ao ponto que a Bíblia não dá nem a genealogia de Caim. A Bíblia não dá. Mas olha o que diz capítulo 4. Eu gosto da Bíblia, gente. Eu gosto da Bíblia, pastora Lídia. Capítulo 4. Versos de número 25. 4, 25, 26. Quem pode ler para nós? 4, 25, 26. Calma aí. Ela teve outro filho. O Abel morreu. Quem agora veio? 7. Versos 26. Olha aí, o nome de Deus começa a ser invocado por essa nova semente, porque não estava sendo invocado o nome de Deus. A genealogia de Caim não encontra mais. Por quê? Porque há uma proliferação do pecado. Não estou dizendo que 7 não é pecador, mas a maldade que esses homens têm são maldades grandes. E aí, é dessa genealogia que vai vir quem? Noé. É nesse inteirinho de tempo que Deus fala assim, eu vou matar todo mundo, mas eu vou estabelecer uma aliança com a família de quem? Com a família de Noé. Faz para mim uma arca, Noé. Irmão, isso aqui já passou muitos anos. Noé constrói a arca, aproximadamente 120 anos para construir a arca. Ele era um pregoeiro. Vamos ver, Você acha que o cara está construindo a arca à toa?
Lá no Novo Testamento, finalzinho da Bíblia, segundo livro de Pedro, que é a segunda epístola. Vamos achar. A paz do Senhor, todos que nos acompanham pela internet. Não vai embora não, fica aí. 2 Pedro, capítulo de número 2, versos de número 5. Olha a atitude de Noé. Quem era Noé? Acharam? Diz a Bíblia: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da... Quem era Noé? Um homem que pregava a palavra. Ele construindo uma arca, Deus falou assim, ó, eu vou destruir a humanidade. E se ele prega a justiça, ele falou, Deus vai destruir o mundo. Vocês precisam se arrepender. O povo se arrependeu? O povo não se arrepende, como nos dias de hoje. E disse-lhe Jesus, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho. Comem, bebem, dão em casamento, e não perceberam até que o dilúvio o veio e levou a... Assim será a vinda do Filho do Homem. Vigiai, porque você não sabe o dia. O povo estava normal, do nada começou água, a chuvinha normal. Chuva e a água sobe, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. E subiu a um ponto que matou toda a humanidade. Aqui nós estamos no capítulo de número 6, que eu li para vocês. Pregoeiro da justiça. Então vai fazer a narrativa do dilúvio. Morreu todo mundo, toda aquela geração criada, morreu todo mundo. Quantas pessoas sobraram? Diga comigo, 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as mulheres dos seus filhos. Dão 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, vai repovoar toda a terra. Quem já assistiu um filme que Noé está no barco e vê um camarada trocar bugiganga com Noé? Num barquinho. Isso daí é um filme... Não é. Não é Noé, não é. Esses filmes aí não assiste não. Porque morreu todo mundo. Como aquele cara vai trocar bugiganga, irmão? Então é alguém querendo atrapalhar a narrativa da Bíblia. Ó, morreu todo mundo. Depois desse tempo, a arca vai parar, eles vão sair dessa arca. Eu não vou entrar nessa história. E nisso já estamos no capítulo de número 9. Abra lá, Gênesis. Capítulo 9. Isso aqui é só pontos de ligação. O que eu estou falando para você. É o método que eu utilizo para entender a Bíblia. Pontos de ligação. Depois eu entro na história. Por isso que quando eu estou pregando, esses pontos de ligação estão aqui. Facilita o meu entendimento do texto. Pastor, eu nunca peguei na Bíblia, então você tem que sair daqui desafiado. Cara, eu vou ler o livro de Gênesis. Qual é a meta que eu quero deixar para vocês? Para aqueles que não estão lendo. Quem não está lendo a Bíblia, que levanta a mão. Não fica com vergonha, levante sua mão. Não estou lendo, pastor. Eu quero deixar uma meta para você. Até a próxima quarta-feira, quem vai ler o livro de Gênesis? Pelo menos o livro de Gênesis. Levante sua mão. Vai se esforçar. Pastor, eu vou me esforçar. Vou me esforçar para ler até... Aí quando chegar lá no Êxodo, eu vou explicar o Êxodo, ele já se compromete e vai ler o livro de Êxodo. Quando a gente terminar os estudos, ele leu a Bíblia toda, entendendo a Bíblia, e numa dessas já virou pastor, está tomando conta de igreja. Glória a Deus. Ó, livro capítulo 9 e o capítulo 10, aqui tem uma coisa interessante. Capítulo 10, abra todo mundo a Bíblia lá. Noé saiu da arca, e a palavra de Deus é uma. Capítulo 10, vamos ler também o capítulo 9, versos 1. Quem pode ler capítulo 9, versos 1? Ô Bruno, por favor, leia de novo esse versículo, porque lendo esse versículo você vai entender o capítulo 11. Lê de novo. Olha a ordem de Deus, isso aqui é a ordem divina. Vocês vão crescer, frutifica, multiplica, e o que você faz com a terra? Diga comigo, enche a terra. Então tá bom. E quantas pessoas vão encher a terra agora? Você tem 8. Adão não, Noé com a sua esposa, não sabemos qual é o nome das mulheres, porque o governo é patriarcal,
eles não falam o nome das mulheres, sempre nome de homens, você pode sempre observar. E aí agora tem Sem, Cã e Javé. Eu queria que você gravasse o nome de Sem. Capítulo 10, versos de número 1. Quero ler esses versículos com vocês. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cã e nasceram filhos e depois do dilúvio. Irmãos, aqui está a origem de todas as nações. Todas as nações. Rússia, tudo que você imaginar. Todos os países. Lembrando que aqui ainda, eles vão começar na África, na Ásia e na Europa. Quais os continentes? Ásia, Europa e África. Eram os 3 primeiros continentes. As Américas, elas são novas, né? Os Estados Unidos têm aproximadamente 500 e poucos anos, o Brasil também, né? Somos descobertos recentemente. Mas na época, eram 3 continentes: África, Europa e Ásia. Quem foi para a África dos filhos de Noé? Quem sabe me dizer? Ala, fica quieto. Lídia também. Eu sou um bacharel em teologia, né, irmãos? Quem foi para a África dos filhos? Diga comigo. Cã foi para a África. O Cã, ele vai para a África, que vai dar origem aos com todas as suas ramificações. Nós não vamos entrar nelas aqui. Jafé, ele vai para a Europa, que vai dar origem aos europeus. E você também tem o Sem, que está na Ásia, que vai dar origem aos asiáticos. E aí é toda uma ramificação. Isso está no capítulo de número 10. Se você for ver aqui, você vai ver Rússia, você vai ver Babilônia, você vai ver todos os países aqui. Está tudo aqui no capítulo de número 10. Agora, olha que coisa interessante. Quando a gente chega no capítulo de número 11, o que tem no capítulo 11 de Gênesis? Fala comigo assim: Torre de Babel. Vocês lembram o que aconteceu no capítulo 9 que o evangelista Bruno acabou de ler? Quem lembra? Enche, multiplica. Agora eles não querem mais, eles querem ficar concentrado, querem edificar uma torre e permanecer naquele local. Eles não querem espalhar, eles não querem crescer, eles estão temendo o novo dilúvio. E nesse interim de tempo, eles estão construindo uma cidade para ficarem ali e não se espalharem. E aí, no capítulo de número 11, versos de número 7, diz o texto: Ei, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do... Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda, e cessaram de edificar a cidade. E como que Deus acabou dividindo eles? Diga comigo: confundindo as línguas. Eles não se entendiam mais. E nessa repartição dessas línguas, irmão, vai surgir novos idiomas. E aí é outra palavra. Eu não vim entrar nesse assunto aqui hoje. Mas uma coisa que você precisa entender é que a Bíblia não está preocupada para falar de dinossauro. Tem quem aqui dinossauro existe? Quem já assistiu Jurassic Park? É da hora, irmão. Eu gosto. Tá vindo ali, só pelas patadas você já sabe quem tá vindo, né? Mas será que não existe? Eu acredito que sim. Quando nós estávamos lá no Museu Britânico na Inglaterra, gente, a gente via todos os fósseis, está lá. Não tem como negar, é uma realidade. Está tudo catalogado. Os filmes partem daí, amém? Mas a Bíblia não quer? Não é interesse da Bíblia de ficar falando essas coisas. Você acha que Deus, quando vai começar no livro de Gênesis, ele chega: olha, eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou a eternidade, sempre existi, ninguém me criou, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E Deus só quer mostrar a sua criação. Deus não quer se apresentar quem Ele é. Então aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então a Bíblia, ela é um funil. Gente, quando eu vi esse texto que eu vou mostrar para vocês agora, a minha mente abriu, irmão. Capítulo de número 11,
versos de número 10. 11 versos 10. Mas antes de ler esse texto, eu vou falar uma coisa para você, tem gente que vai ficar chateada aqui, mas falo ou não falo? Deus escolhe pessoas. Deus escolhe pessoa para os seus propósitos. E deixa eu falar uma coisa para você. Para os propósitos de Deus acontecer, Ele vai escolher pessoas. Quantos filhos a Noé tinha? Deus escolheu um só. Sabe aquele funil, aquele negócio de funil, Deus vai selecionando. Deus seleciona, meu irmão. Está achando que Deus trabalha com todo mundo? Não, Deus não trabalha com todo mundo, não. Deus seleciona as pessoas para os propósitos que Ele tem. Ele fala, aquele ali vai me atrapalhar um propósito. Então Deus não traz. Aqui, dos filhos de Noé, Deus encontrou uma graça numa semente. Ó, no capítulo 11, versos 10. Estas são as gerações de quem? Sem. Você já ouviu aquela expressão semita? Quem já ouviu essa expressão semita? Vem de Sem. Antissemitismo contra os judeus. Abraão vai vir de quem? Sem. Jesus vem de quem? Sem. E você? Eu não sei. Vem de quem? Sem. Essa linhagem é uma linhagem separada por Deus. Por isso que Hitler quis matar. Falava que era uma raça inferior. O povo semita, o antissemitismo, há um ódio grande de Israel. Então é por isso que você precisa entender. Aqui no capítulo 11, Deus já não fala mais dos filhos. Os 2 filhos de Noé, só começa a falar de Sem. Ó, e aqui vai contando toda a genealogia, mas eu quero citar um nome para você aqui, ó. Eu quero citar um nome. Capítulo de número 11, versos de número 23. Quem pode ler para nós? 23 até o número 26. Tá bom. Quantos filhos Terá teve? E qual que dos 3 que Deus escolheu? Deus escolhendo pessoas de novo. Olha para o teu irmão e pergunta, tu é escolhido, irmão? Você veio e caiu aqui, tomou um tapa na orelha, estou congregando na ágape. Hã? Quem é escolhido aqui? Levanta a mão. Todo mundo é escolhido, né? Ah, glória! Oh, glória! Deus escolheu essa raça. Deus escolheu essa linhagem. Aqui é o afunilamento. Daqui começa, irmão. Aqui, ó. Aqui começa. Aqui que começa o negócio a funilar, gostoso. Aí nós estamos no capítulo 12. Qual é o capítulo? Deus vai fazer uma promessa para esse homem. É daqui que vai começar. Ó, você não pode. Se você perdeu daqui para lá, tipo do início que eu falei, você não pode perder daqui, não. Que até para voltar é rápido. 9 capítulos, né? 11 capítulos você volta. Agora daqui vai determinar toda a Bíblia. Quando você vê o homem citando lá na frente de Abraão, mas quem é Abraão? Diga comigo, o pai é o pai da fé. Deus chama o Abraão e faz uma promessa para ele. Vamos ver essa promessa, porque é dessa promessa que você está sendo abençoado hoje. Capítulo 3, versos de número 1. Quem pode ler para a gente? 12 primeiro. Continua.
Só quem foi abençoado com a benção de Abraão aqui, levanta a mão e fala, eu fui, pastor. Agora, olha que da hora isso aqui, gente. Hoje eu vi uma palavra no rádio. Hoje, quando a pessoa não consegue ter filho, ele faz a inseminação artificial, in vitro, né? Que o homem não consegue produzir, a mulher, o óvulo dela também não consegue. O cromossomo, tanto da mulher como o cromossomo do homem, quando ajunta, gera o zigoto, que vai gerar vida na concepção. Ele não tem vida. Aí ele vai no médico, ele paga, e o que acontece? Filho. O povo, não estou dizendo que é pecado, né? Há toda uma questão ética, tem uma discussão em cima disso. Mas na época não tinha inseminação artificial, não. Ei, naquela época, o povo ia orar. E todas as matriarcas, que é a esposa do patriarca, todas eram estéril. Deus sempre teve o comando da história. Nunca ficou na mão de homem nenhum. Chegava lá, como eu vou, Senhor? Eu não tenho filho. Eu vou te dar um menino. Aí a esposa dá risada. Como eu vou engravidar? Porventura alguma coisa difícil para mim? Ah, não, Senhor, não era isso que eu queria. Daqui 1 ano você vai ter um filho. Completando-se 1 ano, está ela amamentando Isaac. Porque quando Deus promete, Deus, diga comigo, Deus tem o poder nas suas mãos. As pessoas acham que o mundo está na mão do Bolsonaro, está na mão do Trump, está na mão dos países. Irmão, Deus está no comando de todas as coisas. Você acha que está perdido aí, Deus foi embora aí, está passeando por aí? Deus está no comando de todas as coisas. Aqui no capítulo 12, Deus fez uma promessa para Abraão. Agora, 3 nomes que você não pode esquecer. Olha para o teu irmão e fala assim, pega a caneta e anota aí na Bíblia. Anota. Escreve aí, Abraão. Pode escrever. Abraão, Isaac e Jacó. Não, anota mesmo. Abraão, Isaac e Jacó. Porque quando você chegar no livro de Reis, você vai entender o que eu estou falando agora. Então aqui, nós estamos no capítulo 12, há um princípio de fé e de aliança que Deus faz. Eu não estou entrando em aliança, eu não vou conseguir explicar os textos, irmãos. Só estou dando pontos de ligação para a gente entender o livro. Tem gente que está boiando. Não posso fazer muita coisa, assiste a live de novo. A vida de Abraão e a aliança Então, aqui do capítulo 12, até o capítulo de número 21, está falando de quem? Está falando de Abraão. Mas vai vir um filho de Abraão que chama o quê? Isaac. Vamos lá, Gênesis capítulo 21, abra lá. Aí tem teste de fé, tem aperfeiçoamento da fé, tem toda uma história de Abraão, não dá para entrar. Eu só estou dando os pontos que vão te ajudar a entender a Bíblia. É isso que eu quero te dar. Pastor, as primeiras vezes é difícil? Começa assim, depois piora. É brincadeira, irmãos. Você é feito imagem e semelhança de Deus. Você tem capacidade cognitiva para entender. Capítulo de número 21. O que diz o primeiro? E Sara é esposa de quem? É a esposa de Abraão. Ela é estéril, não é? E Deus visita ela e dá um filho. E como é o nome desse menino? Isaac. Mas é com Isaac, que ele vai gerar um filho. Diga comigo, Jacó. Pastor, posso esquecer o Abraão? Não. Posso esquecer o Isaac? Não. Agora, um que você não pode esquecer é Jacó. Capítulo 21 conta toda essa história, todas as bênçãos sobre Isaac, o casamento. Também não vou entrar nisso aí, não. Mas no capítulo 25, eu quero ler com vocês versos de número 1. Porque o homem não consegue ficar sem mulher. A esposa morreu, ele já casou com outra aqui, irmão, viúva é quem morreu, não é? Isso é. Ela fala isso pra mim, viúva é quem morreu. Eu falei, não quero ninguém andando no meu carro, não, nem na minha freguesia. Oxi, quando eu morrer, os caras vão estar lá no cemitério assim, né? Ô, pastor Renato,
Era um homem de Deus, era mestre. Irmão, tá pra cima de mim. Você vigia, hein, irmão. Capítulo 25. A esposa de Abraão, Sara, morre. E ela tem outra mulher agora. Olha o capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura. E Quetura gerou alguns filhos. Um deles é Midian. Lembra dos midianitas? Olha para o teu irmão e fala assim, a briga é sempre em família. Fala assim, o pastor Renato vai te mostrar os seus inimigos. Abra a Bíblia lá em Mateus capítulo 10. Eu vou bagunçar um pouquinho agora, só para você sair mandar o sono embora. Mateus capítulo 10, versos 36. Se tiver um diácono aqui para encher o copo, eu agradeço. Dez, 36 do Evangelho de Mateus. Quem pode ler com aquela voz de trovão? Você se entrega, Bruno. Vai lá. Vai com a sua voz, vai. Até a Bruna tá rindo de você, né? Eu não, tá? Eu vou parar com esse negócio de voz de trovão, né? Não, melhor que aquela voz do Anderson Silva, né? E assim? E não vai. Assim os inimigos dos homens é quem? Olha pro teu inimigo que está do seu lado aí. Sangue de Jesus tem poder. Brincadeira, né, irmão? Vamos voltar para cá. Tô bagunçando, né, evangelista Ala? Gente, olha para cá. Dá uma recapitulada para a gente passar para a próxima página e terminar aqui o estudo. Já. É rápido. Não tem muito o que falar. É um estudo panorâmico. O livro de Gênesis é um livro do quê? De princípios. Por isso que o nome dele é Gênesis, livro da origem, Bereshit, início. E de início, o que tem no livro de início? Início da criação. Início de quem? Do homem, início do pecado, início das nações, tem início das cidades, manufatura, indústria, início de Israel, você tem início do povo semita, lembra que eu mostrei para vocês? E isso a gente conseguiu catalogar, mostrar que Deus criou, capítulo 1, a criação, você tem o homem sendo criado no capítulo 2, o pecado, início dele dá no capítulo 3, você tem logo no capítulo 4 o início da poligamia, o início do pecado, a morte de Abel, a multiplicação dessa maldade. Você tem agora Deus através de Sete, né, que gera Enos, e agora uma nova linhagem começa a buscar o nome de Deus. Dessa nova linhagem vem Noé. De tantos naquela geração, Deus escolheu quem? Noé. Deus ia destruir todos. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Javé. Morre toda aquela população, 8 pessoas vão repovoar a terra. Lembra dos 3 filhos de Abraão, de Noé? Qual é o filho que Deus escolhe? É o Sem. Esquece o Cã, esquece o Javé, agora você tem Sem. O Sem é aquele que vai dar origem a Abraão. Abraão vai gerar quem? Isaac. E Isaac vai gerar agora o Jacó. Capítulo de número... Eu quero ler com vocês aqui. Capítulo de número... O surgimento de Isaac. Aqui, ó. Capítulo de número 24. Vamos não, capítulo 25. Versos de número 19. Quem pode ler para a gente? Eu vou ler. Estas são as gerações de Isaac. 25, 19. Filho de Abraão. Abraão gerou E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher,
porquanto era... A gente não faz mais uso da oração, inclusive tem oração daqui depois do culto. E o Senhor ouviu as suas orações, ô glória, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao... E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao... Aqui está a guerra entre os árabes e judeus. Você tem os judeus que vêm de Jacó, que é filho de Abraão, e você também tem Esaú, que dá origem aos árabes, que é filho de quem? De Abraão também. Quando eu falo filho de Abraão, é que é descendente de quem? De Abraão. Aqui está a origem dos árabes, não vou entrar nesse mérito. Mas desses 2 filhos, Deus escolheu de novo. Quem Deus escolheu? Eu vou mostrar para você a escolha de Deus. Romanos capítulo 9. Você vai voltar para Gênesis. Mas Romanos capítulo 9. Deus sempre escolhendo. Tecladista tá doidinho para fazer um som, né, tecladista? Calma, daqui a pouco a gente louva, calma. Te amo. E tá crescendo, tá ficando bonito esse menino, meu. Tá mais bonito que o Bruno já, hein? O Bruno tá ficando careca, você daqui a pouco, tá? Capítulo 9. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 9, versos 13. Meu Deus, é forte essa palavra. O que diz? 9:13 de Romanos. Quem pode ler? Amei? E o que eu fiz com Esaú? Aborreceu. Deus escolhe de novo Jacó. É que de Jacó vai ter uma mudança. O nome Jacó não se chamará mais Jacó. Vamos ler Gênesis 32. E agora você vai entender todas as revelações da Bíblia. É daqui em diante que a coisa vai começar a andar. Vai vir as tribos, vai começar a vir as nações, tribo de Naftali. Quem é essa tribo? Você vai saber agora. Gênesis capítulo 32. Quem encontrou, diga amém. Gênesis 32 diz assim, o versos de número 27 e 28. Diz o texto. Disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te... Agora eu lembrei do meu filho, o Nicolas. Aí ele disse, pai. Aí depois eu disse. E ele disse. Versos 28, diz assim, Então disse, não te chamarás mais o teu nome, mas... A primeira menção de Israel na Bíblia é agora. Se chamará Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha aqui, meus irmãos. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó era um homem trapaceiro, fez um monte de trapaça. Pensa no mal acabado, era o Jacó. Mas Deus transformou a vida de Jacó. E nessa transformação que ele está lutando com o anjo querendo ir embora, ele grudou no anjo, e não te largo enquanto você não me abençoar. E o anjo pergunta, qual o teu nome? O nome Jacó significa enganador, usurpador, aquele que agarra. Qual o teu nome? Meu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó. Vou mudar seu nome. Seu nome agora vai se chamar Israel. É nessa mudança de nome, pessoal, que vai fazer todo sentido para nós. Aqui já passei por Isaque, Esaú, a briga entre os irmãos, deixa eu ver. Eu não vou entrar nisso aqui, isso aqui estava na escola dominical. Esquece também isso aqui, vamos embora. Aqui, Abra lá em Gênesis 35.
Gênesis 35. O Jacó tinha 4 mulheres. Olha para o teu irmão que é casado e fala, só pode ter uma, hein? Mas Jacó teve 4. As mulheres casadas já ficam tipo, beliscando o marido. Calma, calma, gente. Explicando aqui o texto, calma. Para a gente caminhar para o final, eu vou falar algumas coisas aqui, vai fazer muito sentido para você. O Jacó, ele amava uma pessoa de tal maneira, que ele trabalhou 14 anos por uma mulher. O nome da mulher dele se chamava Raquel. O fruto desse amor de Jacó com Raquel lhe deu 2 filhos. Quem sabe me dizer o nome deles? José e Benjamim. Quantos filhos? José e Benjamim. Se você quiser anotar, 2 não tem problema. Mas o Jacó foi enganado, porque quem engana é enganado. Quem planta, colhe. Ele trabalhou por Raquel, mas deram a mais velha para ele, que era a Lia. A Lia era mais velha, mas não era tão bonita como a Raquel. E Jacó ficou com Lia e ficou com Raquel. Quantas mulheres? 2. Mas elas 2 tinham empregada doméstica. Irmão, o povo era chique naquela época. Tinha 2 servas. A serva de Raquel se chamava Bila. A serva de Leia se chamava Zilpa. Cada serva dessa deu 2 filhos para Jacó. Nós vamos saber quais filhos são esses. A Leia deu 6 filhos para Jacó. Raquel deu 2. E você também tem a Leia que deu 2 e Bila que deu 2 filhos. Aqui está as 12 tribos de quem? De Israel. Está aqui, simples. Está na Bíblia, Gênesis 35. Vamos ler então? Tem toda uma história, como vai acontecer, como vai ser. Eu só estou dando pontos para você entender o livro. Quando você estiver lendo, você vai, o Renato contou, foi no culto. Você vai lembrar, quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ficar dando risada, que você vai lembrar da live. Falou, o cara é louco. Mas eu entendi, o importante é você. Gênesis 35 diz o texto, versos de número 22. Gênesis 35, você que me acompanha, não desliga agora não, hein? Você que está aí na live. É aqui que você vai entender o mistério. E nós já vamos louvar o Senhor aqui. Gênesis 35 diz, e aconteceu o quê? Habitando Israel naquela terra, quem é Israel? Olha para mim, quem é Israel? Está vendo? Se você outrora fosse ler, você falou, Israel, mas quem é Israel? Não sei, Israel. Agora você sabe que Israel era quem? Às vezes chama ele de Jacó, às vezes chama ele de Israel. Lá na frente, quando a gente chegar no livro de Reis, a nação de Israel não é mais o Jacó, é todos os seus 12 filhos. Quando chegar lá. Gênesis 22. Habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com quem? Rúben é o filho dele. Com a concubina de seu pai. E Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Agora, se você quiser deixar anotado na sua Bíblia, olha o nome dos filhos. Os filhos de Leia, que são a irmã de Raquel. Diga comigo, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. É as tribos de Israel. Vou ler de novo. Os filhos de Leia é Rúben, Simeão, Levi, Judá e Isacar e Zebulon. Esses são os filhos de Leia. Vamos ver os filhos de Raquel. José e Benjamim. Os filhos de Bila, servas de Raquel. Dan e Naphtali. Versos de número 26. Os filhos de Zilpa, serva de Leia. Gade e Estes são os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Arã. Quantos filhos nós temos agora? 12.
Quantos são as tribos de Israel? 12. Agora a gente vai tirar 2 filhos aqui. Quantos filhos? O primeiro filho que a gente vai tirar, se você quiser anotar na sua Bíblia aí, coloca assim, Levi. Tira o Levi. Levi é um filho de Leia, não é? Tem outro filho que também você vai tirar. Deixa eu tentar lembrar agora. Tira aí José. Tira José e tira Levi. Quantos filhos eu tirei? Quantas tribos tem agora? Tirei 2. Qual o nome dele? Levi e José. Por que José vai ter 2 filhos? O José vai ter 2 filhos. E os filhos de José vai compor a tribo de Israel. Olha que interessante. Quais são os filhos de José? Quem sabe me dizer? Diga comigo, Manassés e Efraim. Eles vão compor as 12 tribos de Israel. Aqui a gente está acabando o livro de Gênesis, pessoal. Mas tem uma palavra que vai encerrar o livro. Porque o povo não vai ser, o próximo estudo, a próxima quarta-feira é o livro do Êxodo. Sabe o que significa Êxodo? Saída. Eles estão no Egito e Deus vai tirar eles. Mas como eles foram parar no Egito? Vamos ver? Gênesis capítulo 15. Então a profecia. Gênesis capítulo 15. E quem vai para o Egito? Qual os filhos que vão? Gênesis 15, versos de número 13. Gênesis 15, versos 13. Você que está comigo aí nas redes sociais, não vai embora. 15, versos 13 diz, então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será tua semente em terra, que não é sua, e servi-lo-ás e afligi-la-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás aos teus pais em paz, boa velhice será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreu não ainda está cheia. Tem uma palavra de Deus para Abraão. Sua descendência vai ficar escrava 400 anos. Coloque-se de pé. Pessoal, é através de José, lembra, sendo vendido como escravo pelos seus irmãos, para o Egito, que ele se torna governador do Egito, vem uma fome grande sobre Israel, e os seus irmãos vão procurar comida no Egito, e aí quando eles vão morar todo mundo no Egito, eu quero que você só grave isso aí, é a partir daí que Israel, todos os seus filhos vão morar no Egito, que vão ficar 400 anos sendo afligidos. Eles passaram um momento de bênção, mas vão ser afligidos. É a hora que em Êxodo Deus vai tirar eles com mão forte, mandando todas as pragas no Egito, abrindo o Mar Vermelho, para eles caminhar todo aquele deserto que a gente vai aprender nesses próximos estudos. Pastor, eu achei que eu ia descobrir a roda hoje, então você veio no culto errado. Os ensinos que eu dei aqui para você foram os que fizeram eu crescer. Eu acredito em tudo que eu assinei aqui hoje. Eu aprendo a Bíblia assim, pegando pontos de ligação para me conseguir entender a história. Eu leio o livro assim. Quando eu vou ler um livro, eu já consigo ver o que o autor está querendo dizer. Eu já consigo dar uma resumida. Eu pego os pontos estratégicos do autor. Ele está discutindo sobre um assunto, está querendo falar sobre um assunto, mas daqui a pouco ele vai começar outro. É esses pontos que vai você entender e compreender esse livro. Pastor, eu não tenho motivo para adorar. Eu tenho motivo para adorar, porque Deus sempre cuidou do seu povo. Quem estuda a história de Israel, que nós vamos aprender nessas 66 quarta-feiras, fica apaixonado como Deus cuida da gente. No deserto, tem mulher que está com o pé inchado aqui na igreja hoje. Mas no deserto, caminhando, o pé delas não inchava. A roupa não ficava velha. Deus cuidava nos mínimos detalhes.
nova para tentar se livrar dele. E dessa maldição Deus traz bênção. Porque Deus está no comando da história. Deus está no comando de tudo. Hoje poderia ser um culto de avivamento aqui hoje, com uma porta aberta aqui na igreja, aqui, para você passar para receber, derramar azeite na tua vida. A igreja estava lotada. Mas disse Paulo a Timóteo: Timóteo, cuida de você e cuida da doutrina, porque fazendo isso, você se salva, e todo mundo que te ouve também vai se salvar. Aqui que eu estou pregando aqui hoje. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não desvia quem está firmado na rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. É um culto que você não dá nada, mas é um culto que vai fortificar você, vai fazer você ficar mais crente. Você vai começar a vir para a igreja, pastora, não pelo que a igreja dá. Eu vou para a igreja porque eu tenho um compromisso de adorar aquele que está sentado no trono, e Ele é o doador de todas as coisas. Vocês estão em sol? Dá um sol então. Vocês gostam do lar, né? Eu sei por causa da Kelly que vocês gostam do lar. Mas eu é o sol. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu tenho motivo para adorar o meu Deus. Eu tenho. Cuidando, as mulheres tudo estéril. Você viu, Lídia? Você sabia que Deus ouve as suas orações? Ela orou de maneira incessante. Não canse de fazer o bem, porque ao tempo você ceifará, se você não desfalecer. Você acredita? A gente tem que acreditar nas palavras. Nós temos que acreditar que Ele está lá em cima. Ele está olhando para nós. Eu não sei o que parece difícil aos seus olhos, mas só no estudinho que nós tivemos básico aqui do livro de Gênesis, eu já provei para você que Deus é o Deus do impossível. Causas impossíveis. Pastor, estão tramando mal contra mim. Continua crente, continua fazendo a coisa certa, que lá no final você vai cantar o hino da vitória. Não tem vida, Deus vai fazer da vida. Estou no deserto, Deus vai fazer produzir, porque Ele prometeu, Ele liberou uma palavra, e a palavra vai se cumprir. Tem momentos, pastor Renils, que a gente quer ir embora, porque a terra está árida, mas Deus fala: permanece na terra, semeia nela, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Aleluia, fecha os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Você pode louvar? Os reinos se abalam, os povos se curvam, devagarzinho, ó. As bocas se abrem, se levantam para dizer que Tu és. Ele é o Deus das origens, do início de todas as coisas, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a Tua igreja
igreja que falou que adora ao Senhor, que tem motivo para adorar. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te... Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Eu não sei se você está muito preocupado, não sei. Mas estou com uma paz tão grande aqui hoje, tão grande, tão grande. Porque Deus tem sido muito bom comigo, dando estratégia, dando sabedoria. E Ele tem me acalmado. E quando Deus me acalmar, na sua totalidade, eu vou pregar sobre ansiedade aqui nessa igreja. Ainda eu vou deitar em pastos verdejantes, porque Ele tirou toda a ansiedade de mim, porque eu lancei ela sobre Ele, porque Ele cuida de mim. Eu vou deitar em pastos verdejantes, Ele vai me guiar a águas tranquilas, Ele refrigera minha alma por amor à sua justiça. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo, eu estou lá no pasto verdejante, porque o pastor está comigo. Senhor, acalma os corações aqui hoje. Quem sabe eles vieram aqui hoje, Senhor, precisando que o coração fosse acalmado, a tempestade fosse acalmada. Mas a gente poderia fazer diferente, Pai. Esquecer da tempestade, esquecer do vento, esquecer da tribulação e utilizar esse momento só para te adorar. Quando a gente faz isso com o coração quebrantado e contrito, Senhor, aleluia, o Senhor recebe a nossa adoração. E eu quero te dar essa oportunidade. E teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade. A tua igreja te adora. Na tribulação, a tua igreja te adora. Eu quero ver a igreja adorar. O teu reino é sempre. Adorar com dinheiro no bolso é fácil. Adorar com casamento bom é fácil. Adorar com saúde é fácil. Com tanque cheio de gasolina é fácil. Viagem marcada é fácil.